Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, fecha a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então, vem fazer a partilha da live do dia 6/11/2025. A reflexão em cima do trecho 29, do volume 29, trecho 8. Sentir a própria vontade é uma coisa, querê-la é outra. O mais belo repouso que quer dar a divina vontade. Atos triplos no ato da criatura. Que vai dizer, Luísa está incomodada com a vontade humana dela. Vontade humana querendo ter vida. E não é para se dar vida à nossa vontade humana, não é para nos prender a ela, não é para darmos atenção a ela. E trazendo aqui para nossa realidade, para o nosso dia a dia, a gente tem essa estima, né? Esses apegos, esse respeito humano, com base em exemplo que foi falado na live. Aqui na minha situação mesmo, tem um grupo da família, né? Todos têm o grupo da família e fica aquela coisa, aquele sentimento, ai, por que eu não reajo às manifestações, às postagens deles aqui? Eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que comentar alguma coisa, mas não me vem nada para comentar, não tem que comentar nada. E de fato eu não comento, não. E aí fica aquele pensamento, né? Nossa, eu tô sendo indiferente para com a vida deles e blá blá blá, e blá blá blá. Enfim, e esse passa tranquilamente. Por último, agora que me sucedeu, né, Jesus já mostrou, não é para ficar dando voz e vida a isso, é até o tema, e por isso eu vou comentar aqui, para ilustrar, né, para partilhar e fazer a minha meditação, que minha ex-mulher arrumou um namorado. Até então eu não podia pegar o menino, porque ela tinha que ficar com ele. Eu saía com ele, logo ela já virava uma sarna ligando, que hora que você vai trazer o menino, que hora que você vai trazer o menino, tal. Aí como agora ela tem o que fazer, né, agora inverteu as coisas. Que dia que você vai buscar ele, que dia que você vai buscar ele, final de semana eu vou sair, você pegue ele, e aí aquilo fica me martelando, né, eu busco ignorar, eu deixo pra lá, eu não comento nada, eu não discuto também, ela vive a vida dela, eu vivo a minha, eu quis sair de casa, eu peguei e saí. Então não tem que ficar pensando, não tem que ficar chorando, não tem que até agradecer a Deus, porque finalmente agora eu posso pegar o menino. Posso eu agora estar um momento com ele a mais, porque antes eu estava privado disso. Então é só ocasião de dar glória a Deus, de felicitar, de glorificar a Deus mesmo. Não tem que ficar pensando em mais nada, não tem que ficar apegado a pensamento algum, né, imaginando coisas e tal. Então é o que Luísa diz aqui: "Me sinto esmagado pelo peso de minha vontade, do meu querer humano, que quer ter vida, que quer ter atenção, apoio, mas em tudo isso voltar-se a Deus e permanecer nele", né, como ela diz: "Ajuda-me, Jesus, ajude-me, não me abandones, não me deixes em poder de minha vontade. Se tu queres, podes, põe-na sob o doce império de tua divina vontade", né, é esse reconhecer que por mim mesmo eu nada posso, não confio em mim mesmo, confio em Deus, confio na divina vontade. E anseio em estar com ela, somente com ela, e a renunciar a tudo mais, todo o sopro de vida que minha vontade humana possa vir,
a a clamar, né, a reclamar. E uma coisa que eu passei a buscar, já que esses pensamentos não desaparecem de todo, eu passo a rezar em cima da situação, em cima dos casais, dos matrimônios, das famílias, em torno, né, de toda essa situação que é uma realidade hoje de toda a humanidade. As dificuldades, os contratempos, a falta de diálogo, a falta de abertura uns com os outros, os encontros equivocados, as traições e tudo que gira em torno, que tem destruído as famílias, né. Então é a forma que Jesus me iluminou para sair do pensamento fechado em mim mesmo, fechado aqui da vontade humana, né. O pensar nos outros e não pensar mais em si. O pensar na satisfação de Deus, mediante a forma que as pessoas estão vivendo, né, correspondendo ao que foram chamados, ao que assumiram o sacramento do matrimônio, o constituir uma família íntegra em Deus, enfim, seguindo os princípios cristãos e tudo que envolve essa realidade. E até mesmo desde o primeiro ao último homem, de Adão até o último homem que existirá na terra, né, também da vida dos casados, da vida em toda uma realidade humana, toda aqui. Então tem argumentos aqui, tem matéria para trabalhar, nossa, o resto da vida. Não temos que ficar pensando em nós mesmos: "Ah, o que eu perdi, o que seria, o que poderia ter sido diferente, o que eu consertaria, o que eu deixaria", não, não, acabou. É como Jesus na sua vida íntima que rezava para aqueles que naquela situação, quando estivessem nesse ponto, não passassem por isso, fizessem diferente, né, que agora pedia a luz, o orvalho benéfico na vida do outro, que desde agora, já no começo, no princípio, ele faça diferente, ele tenha uma devida correspondência, corte o que precisa ser cortado, não dê asas à cobra e enfim. Toda uma realidade dos irmãos que viverão ainda essa situação, para que se corrijam já de início, para que se recorram a Deus, para que busque a felicidade, a paz em Deus e através da sua vontade, que não vão pelos os desejos da carne, pelos sentimentos ali, momentâneos. E também o que me veio agora, né, acima de todo esse ato de reparação, o ficar com Deus, o consolar a Jesus. Porque frente a toda esta realidade promíscua, pecaminosa, avessa à vontade de Deus, temos, né, a dor, a angústia, a privação de Jesus nas famílias, nos corações. Como ele disse: "A raposa tem suas tocas e os passarinhos seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça". Ele não tem o seu lugar de honra nas famílias. Como o Frei Gilson outro dia dizia, né, não tem um altar nas casas dedicado a Deus, e se tem, é num lugar que só de passagem, né, é um cantinho ali na ponta da escada, onde a pessoa passa ali para ir para o quarto, mas não tem ali uma parada, não faz ali uma parada. É como que um é como que como se chama? Um adereço na casa, né, um acessório da casa, um implemento para enfeitar a casa. Fica ali a Bíblia aberta, mas ninguém nunca pega para ler, né. Então é estar nessa condição de ser para Deus, que eu tô se ela fala para Jesus: "Jesus, me ajuda-me, não me abandones, não me deixes em poder de minha vontade, se tu queres, podes, põe-na sob o doce império de tua divina vontade".
Sinto-me esmagada pelo peso do meu querer humano. Então é partir para a aflição de Jesus. E nesse ato fazer companhia a Ele, ser para Ele essa companhia que Ele não tem nos lares, nas casas, que querem fazer do seu jeito, com as suas próprias vontades. E Jesus ali do lado, esperando recorrerem a Ele para sanar toda a situação de falta de amor, de falta de humildade, um orgulho, um amor próprio, um individualismo, enfim, um interesse próprio. Então é estar com Jesus, fazer a companhia a Ele, a reparação a Ele. Nem ficar muito nos pensamentos humanos, mas aqui ser para Ele. E algo importante foi dito também, assim também na igreja. Não tem que ficar se oferecendo, olha, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, olha, disso, aqui, eu posso fazer, eu posso, eu tô aqui. Sabe, esse negócio de querer estar em tudo. Não, que eu tenho que fazer, que eu tenho igual, até pode ter um pensamento, que eu sou filho da divina vontade, então tem que estar imprimindo, colocando a divina vontade em tudo. E esse colocar em tudo é eu estar aqui ativamente no serviço. Abraçar esta pastoral, aquela outra pastoral e essa outra. E ocupar todos os meus tempos, todo o meu tempo aqui em serviço em prol da igreja. Então não é isso a divina vontade. Porque diante dessa realidade, a divina vontade em si mesmo, o querer divino, não vai poder estar sendo feito, porque estará ocupado com o serviço da igreja. Então, as pessoas já sabem, te conhecem, te vê ali, e naquilo que for realmente preciso, que Deus comunicar, vão te chamar. Não tem que estar ali cercando tudo. E se nunca chamou, porque não foi vontade de Deus, não foi interesse deles também, e se fica em paz daquilo que lhe foi concedido, naquele ofício, naquele exercício que lhe foi dado. E com Jesus, em meio a tudo isso, com Jesus, ser para Jesus. Isso precisa estar bem fixo. O Filho da Divina Vontade, ele é para Jesus e não mais para as criaturas, que é o que diz no outro trecho, o pé do missionário, a boca do pregador, as mãos daquele que está lá doando marmita, fazendo as coisas. Entende? É Jesus no comando. Jesus no comando da nossa vida abandonada nele, nossa vontade entregue a ele. E como foi dito, quando sim o for, Jesus vai mover os corações e vai vir chamar. E como é a vontade de Deus, por mais que tenha ali as suas coisas, você larga e vai e faz. E em paz, numa plena paz. Como diz o sinal de que se está na divina vontade, é a paz no coração. Se algo te traz perturbação, não é de Deus aquilo. É buscar discernir com Ele, nele, nas verdades dele, o que é a plena vontade dele, o que sobressai na vontade dele. E não no meu respeito humano, não nos meus interesses, não nas minhas paixões, que possa disfarçadamente estar sobressaindo. Então a vontade humana, ela busca uma saída para ter vida de todos os lados. Como foi falado a respeito aí da igreja. Às vezes a pessoa quer ser participante dessa elite que há na igreja. Eu acabei de dizer, eu sou filho da divina vontade, eu tenho que imprimir a divina vontade em cada situação aqui. E aí eu quero estar ali à frente. Eu, a minha pessoa. Ser reconhecido, ser aclamado, ser buscado. Fulano, vem. Como se, nossa, se você não estiver, parece que falta alguma coisa. É ridículo, é horrível.
Outro ponto que foi dito sobre o canal: "Ah, a gente faz vídeo, mas tem poucas visualizações", pessoas tendo uma condição financeira, um lucro com o canal, como foi dito, e aqui não. Quantos vídeos, todos nós fazendo vídeo para o canal e não tem, momentaneamente agora um reconhecimento. Então é aceitar que isso virá a longo prazo, não visando lucro financeiro, não visando esse ponto, mas a divina vontade de ser conhecida, somente. Não temos que buscar mais nada além disso. Então a vontade humana, ela não morre por completo, ela, como disse, Nossa Senhora teve que dar um fiat. A nós somos pedido esse fiat continuamente, diariamente. Escolher a divina vontade e renunciar à nossa vontade. E à medida que avançamos nos conhecimentos da divina vontade, mais força se tem para renunciar, porque mais claro fica, mais iluminados somos, mais claro fica o quão temos que repudiar nossa vontade, o quanto ela é a chave do inferno, o quanto ela é amor próprio, interesse próprio, separado de Deus. Enquanto na divina vontade entramos, vivemos no ato único de Deus que faz o bem a todos, passado, presente e futuro. E, sobretudo, promove a maior glória, honra, amor e atenção que temos de dar a Deus. A vontade humana é o avesso a tudo isso. É só eu quero ser conhecido, eu quero ser chamado, eu quero ser visto, eu quero viver este bem, eu não quero sofrer nada. E se sofro alguma coisa, eu quero a recompensa disso, aqui, agora, hoje, em vida. Se me fizer alguma coisa, essa pessoa tem que pagar. É só é demoníaco, é diabólico. É o sereis como Deus. Então, com isso, temos até a graça de pisar a cabeça da serpente continuamente. Porque é a serpente, é o demônio que habita dentro de nós. Então, pisar a cabeça dela o tempo todo, para que se prevaleça a divina vontade, para que sobressaia o divino querer. Ah, esta situação é assim. Olhar e tirar os olhos. Essa situação é assim, mas isso é para mim. Eu não quero nada para mim, eu quero para Deus. Eu escolho a divina vontade para minha vida. E assim continuamente. E vem coisas bem sutis, que se você distrai um pouquinho, você volta para o ser humano. Porque ela não é besta, ela te conhece, sabe onde persuadir, sabe aquele ponto vulnerável seu. Como eu ouvi ontem, o leão segue o cheiro de sangue, só vai atrás do sangue, assim como o tubarão. O tubarão sente o cheiro de sangue. Ou seja, aquilo que você está com dificuldade de morrer para aquilo, é ali mesmo, é aquele ponto, é aquela fissura que Jesus vai lhe permitir testes e mais testes, até que finalmente feche. E a divina vontade triunfe sobre essa situação. E do que falava que é sutil, e é sutil, nesse outro sentido também. Se está tendo engajamento, se está tendo visualizações, algo do humano que eu estou fazendo, eu vou investir aqui porque, olha, tá tendo repercussão, tá dando um dinheiro, tá tendo visualizações, então eu vou caprichar mais. É o que se acontece nos canais, fazem vídeo daquilo que as pessoas querem ouvir, para ter mais like, mais visualizações. Então não se faz por Deus, estaria fazendo pelo humano.
com a minha força humana, não estou mais apoiado em Deus, mas estou apoiado na minha experiência, no meu trabalho, na minha dedicação. Então aqui é muito fácil voltar sempre para o seu eu, é muito fácil ficar na vontade humana, é muito fácil anular a divina vontade para ficar no humano, que o humano aqui é racionalista. Ele não abandona na providência de Deus, no cuidado de Deus, no domínio de Deus, não. Ele quer fazer do jeito dele, na hora dele. Quer pôr ali o seu nome, eu que fiz. E muitas das vezes a santidade das virtudes se apresenta assim. É o servo. Aqui, Jesus, eu trabalhei, agora eu quero o pagamento, eu quero a sua recompensa, que eu fiz para o Senhor aqui. Mas e a veia de interesses humanos por trás disso? Tudo bem, fez para Deus. Mas e aquela veinha de interesse humano? Como dizia, de estar na elite aqui da igreja, de estar na elite da paróquia, aquela elite que fica em torno do padre, as panelinhas, que tem, querendo ou não, toda a paróquia tem, todo lugar tem, onde tem a criatura humana tem ali os mais graduados, mais selecionados. Só na divina vontade não tem isso, porque a partir do momento que entra essa veinha de interesse humano, anula o divino. Então, para se viver a divina vontade, tem que realmente entregar a vontade humana e despojar-se de si. E só Deus reinar, só a vontade divina reinar. É aquilo que é dito, e Deus será tudo em todos. Não tem mais a minha vontade, mas apenas a vontade de Deus. E todo bem que vem é para Deus, em Deus, com Deus, para a maior glória dele e a salvação das almas. Nada para mim. É que eu desapareça e ele cresça. É viver o mais profundo dessas palavras, que eu desapareça e ele cresça. E ele seja conhecido, a vontade dele seja conhecida, amada e vivida. E bem isso que se eu posso ir e fazer, por que eu vou buscar Deus? Se eu tenho conhecimento do bem e do mal, como foi dito lá na serpente, por que eu vou buscar Deus? Eu mesmo faço. Eu faço o meu momento. Eu faço as coisas acontecer. Que Deus que nada. Até tem aqui um movimento em direção a Deus, mas a prioridade é a sua. Você apenas reza para Deus abençoar. Então é você na frente e Deus abençoando atrás. Muito sério. Muito sério, porque vai contra aquilo que rezamos. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. E aí é o que vai falar do trecho. Você sentir é uma coisa, você ir fazer é outra. Então, nesse movimento que vem de vontade humana, eu renuncio e recorro a Deus, buscar a Deus em tudo. Jesus assim viveu. Em tudo ele buscou o Pai. E ele, melhor que ninguém, também diz no trecho que ele mesmo sentiu a pena da sua vontade. Mas é o que ele está dizendo, sentir uma coisa, correspondê-la é outra. Eu não te preocupes, ânimo, minha filha. Não te preocupes tanto, sentir o peso da própria vontade diz nada. É uma pena mais dolorosa que todas as outras penas. E se você tivesse querido, não seria mais pena, senão que a pena se mudaria em satisfação. Sentir é uma coisa, querer é outra. Por isso tire o pensamento de que sempre comete pecados, porque sente sua vontade. E a vontade humana ela é terrível, que ela não faz mal só para si, só para a pessoa, mas se estende aos demais.
quando a gente escandaliza o próximo, até como foi dito, a pessoa que uma situação com o padre, ela não pisa na igreja mais. Ela não pisa na igreja, ela não participa dos sacramentos, porém também Jesus tem também, né, pensando em todas as possibilidades que Jesus já pensou e trouxe a solução, tem a cruz, o batismo da cruz, a cruz é sacramento. Então os sofrimentos que a pessoa vive, a purifica. Tem também o fato dela aceitar a cruz. Essa cruz precisa ser vivida com resignação e amor. Uma cruz que deve ser abraçada, não deve se arrastar a cruz, mas precisa ser abraçada. Por amor a Deus. Então Deus deu todas as coisas, à medida que voltamos a Ele. Tudo que é preciso está nele. Longe de mim dar sopro de vida à minha vontade, querer fazer do meu jeito, na minha hora, do meu gosto. Não precisamos abandonarmos nele. A confiança nele, como ele disse no trecho. Que é por isso confia em teu Jesus, porque o que te faz mais mal é a desconfiança. O que mais nos prejudica é a desconfiança, a falta de abandono em Deus. É sempre ela que me faz inquietar as almas, mesmo quando as tenho estreitadas em meus braços. E aqui Jesus me explica uma coisa, me mostrou uma coisa importante, que ele diz, por isso não temas, eu estou te olhando. E quando vejo que ela quer a sua vontade humana, que ela quer a vida em tuas coisas, eu te dou a pena para fazê-la morrer de pena. Ou seja, a dor de querer, mas não fazer, é uma pena. E esta pena que vai fazer morrer essa vontade, vai tirar a vida desta vontade humana que queremos fazer. E aí me veio as 3 tentações de Jesus no deserto, que pega para toda criatura humana o ter dinheiro para sanar todas as suas necessidades, poder, o poder, o ser reconhecido, o ser estimado pelas outras pessoas e tal, e o prazer, que pega mais para os homens hoje, não só para os homens, né, que as mulheres também. Parece que hoje a situação se desenrolou de tal maneira que, enfim, a sexualidade. Então eu vejo que Jesus realizou um milagre em mim na questão da sexualidade e tem trabalhado na questão do dinheiro. Então aqui é esse morrer de pena, e a pena que ele dá para que nós matamos a nossa vontade, que é o querer fazer, mas renunciar a isto, morrer para isto, para que prevaleça a vontade de Deus. E aí o que eu dizia antes, o tubarão segue o cheiro de sangue no mar. O leão segue o cheiro de sangue. E aí o que me veio diante desta situação, talvez aparente, essa aparente situação de vulnerabilidade, em que minha ex-esposa está namorando e eu tô aqui, não, mas o que eu tenho é muito maior, o que eu recebi é muito maior e eu renunciei tudo para ter isso. Mas a vontade humana, ela não se convence, ela está o tempo todo, mas e se, quem sabe, tal, e fica buscando meios. Aqui a fissura que eu disse, é a fissura que sangra. É a pena que tanto pode ser para atrair o tubarão, quanto pode ser para dar a morte a ele. Fechar essa fissura. Então, enfim, diante dessa realidade, a pessoa chega até mim e propõe coisas, né? Vamos aproveitar, testes que Jesus envia, permite.
né, e como ele disse: "Não será posta uma cruz acima das suas forças", né, que sobreponha a sua força. Então confia em mim, como ele acabou de dizer, eh, eu estou te olhando. E aqui esse olhando não é no sentido de, esperando para a gente cair e nos castigar, não, está olhando para nos dar a força, né. A pessoa vem e se insinua e querendo aproveitar da situação de suposta vulnerabilidade, como disse. E como o que eu disse, o milagre que Jesus realizou e realiza em mim, que não é para mim de todo uma pena, não é porque eu não tenho dificuldades absurdas para vencer estas estas oportunidades que aparecem. Até por essa consciência que eu estou te olhando, confie em mim, confie em teu Jesus. Eu te dou a pena para fazê-la morrer de pena. Confie em teu Jesus, porque o que te faz mais mal é a desconfiança. Então é esse abandonar-se nele, sabendo que a renúncia, a privação disso há de me alicerçar, me fundir àquele bem maior, a renunciar às coisas terrenas, passageiras, eu intencionalmente aqui com a vontade, a força, a graça de Deus, me fundo a Ele, a esse bem maior, que não momentâneo, mas eterno. Então, as penas desta vida não é nada, como São Paulo diz, os sofrimentos desta vida não é nada frente à glória que receberemos no céu. E na divina vontade, já gozamos dela, já apalpamos-na em vida. Porque muito mais a satisfação de viver essa pena, essa morte do nosso eu, do que a satisfação de corresponder à nossa vontade. Se a dor, a pena para morrer para o nosso eu é grande, muito maior é a graça, a alegria, o contentamento que receberemos por termos realizado isso. É aqui o purgatório em vida. Vivemos o purgatório em vida. Calando a nossa vontade, matando a nossa vontade, secando essas fissuras, não mais atraindo até nós o tubarão, não mais querendo ser Deus de nós mesmos. E aqui abrangindo para todas as ramificações que provêm dessas 3 tentações que Jesus reparou, onde nos unimos a Ele, é o que eu estava refletindo essa semana, é onde vamos lá no ato único de Deus, lá naquele instante que Ele estava no deserto, a acompanhá-lo, nesse silêncio que diz tudo, né, acompanhá-lo nesse silêncio, nesse deserto que diz tudo, que é como Ele está nos olhando, voltemos também o olhar para Ele, a observar tudo o que Ele faz, exterior e interiormente, né. Então aqui, ó, não tem paz maior, não tem companhia melhor, não tem, não existe. É amar a Deus diretamente e por amor a Ele amar todas as coisas. Quer tesouro maior que esse? Quer tesouro maior que esse? Dinheiro nenhum no mundo pode comprar isso. Companhia nenhuma no mundo pode sobrepor a isso. Estima nenhuma das pessoas pode sobrepor isso. É o que foi falado outro dia, né, do egocêntrico. A verdadeira realidade do que é, né, esse egocêntrico em Deus, que é o que ele diz lá no volume 1, está eu e você no mundo, a nos entretermos mutuamente, é eu e Deus no mundo. Meu Deus, que grande, né. E chega a vontade humana querer ter vida,
vida sozinha, buscar suas coisas. E aí vem, né, que eu trabalho, eu mereço. Eu tô buscando algo lícito, é meu direito, eu posso, eu tenho que viver, eu tenho que gozar a vida. Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero nossa, eu tenho tantas coisas a fazer. Prover a Deus que me dê uma vida longa para que eu possa passear, viajar, conhecer lugares, pessoas, me envolver com pessoas e veja que miséria, veja que em determinados graus, que vida desgraçada, onde busca só o seu interesse, que Deus que nada, não quer saber de Deus não, quando eu ficar velho a gente vê o que faz. Eu quero agora é curtir, agora que eu tô com saúde eu quero viajar, eu quero que vida desgraçada. Desgraçada mesmo, porque não tem Deus aí, é só eu. É aquilo que ele diz, né, já a estes já lhe foram dadas a recompensa na terra. Que está tão preso na terra que ela já se desesperou da salvação e quer viver tudo que a vida tem para oferecer. Misericórdia. Então retornemos à finalidade a que fomos criados, como estamos fazendo o retiro. Ocupemos o posto para o qual, né, nos foi designado para vivermos segundo o querer, a vontade de Deus. A finalidade mesmo para a qual foi criado. Se não é para viver assim, eu não quero viver. Como vai dizer a música, né? Se não for para viver assim, eu não quero viver. Né? Me leva. Se for para me virar a chave do inferno, escancarar as portas com a minha vontade humana, me leva, como Santa Rita rezava, né? A Deus pelos seus filhos. Leva então. Né? Se for para eles vingar a morte do pai e irem tudo para o inferno, leva eles. Deus assim o fez. Deus assim o fez. E se não nos levou, uma vez que pedimos, é porque o propósito dele é outro, que vivamos realmente a finalidade a que fomos criados. Que sejamos, de fato, estes santos dos últimos dias. Para divulgar, para conhecer e tornar conhecida e amada essas verdades. E assim como ele diz, então, dou-lhes a pena para que, aqui ó, eu te dou a pena para fazê-la morrer de pena. O não corresponder às solicitações da nossa vontade humana. Pisar a cabeça da serpente. Que me vem também, né? Jesus tinha vontade humana. Jesus tinha vontade humana, mas nunca deu voz e vida a ela. E sofria com isso. Então, um exemplo que me veio, o primeiro Papa da Igreja. Duro que é uma pedra, né? Tanto que é, né? Tu és servas, pedra. Duro que é uma pedra. Nossa! Como ele diz, como sois lentos a compreender. Até quando terei de suportar-vos? Aqui, ó, sentir a vontade não é o problema. O duro é dar vazão a ela. Jesus podia rachar a cabeça de Pedro e colocar as verdades dele lá dentro. Como assim o fez, né? Como assim o fez com todos os apóstolos, lá no cenáculo. Ou seja, no momento oportuno. Ele, sendo a divina vontade, que estava em tudo quanto é lugar e não precisava se dar o trabalho de caminhar até determinados lugares, igual demorou 4 dias para ir até Lázaro. Jesus não dava vida à ansiedade, não tinha ansiedade nele. Só paz. Como ele disse, o sinal para saber. Se está na divina vontade, é a paz que deve reinar no seu coração. Entrou a perturbação, tem coisa errada aí. Tá errando o caminho. Tá querendo pegar atalhos. Né?
que Jesus disse aqui. Além disso, esta pena de sentir o peso da vontade humana, oh, quanto a sentiu mais ao vivo teu Jesus. Me durou toda a vida, por isso a minha e a tua. Vamos uni-las e oferecê-las pelo triunfo da minha vontade nas almas. Aqui, ó, a pena que ele se deu, se dá a nós, para unirmos a nossa com a dele e oferecer ao Pai pela conversão das almas, pelo triunfo da divina vontade nas almas. É o que diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a vida. Tudo é ocasião de triunfo, quando não nos rendemos à nossa vontade. Passa tudo ao lado e venha repousar em minha divina vontade. Ela, com todo amor, te espera no centro do meu coração para te amar, e o mais belo amor que quer te dar é o repouso nas penas que você sofre. Como é doce e refrescante ver repousar a nossa filha que amamos e nos ama. E enquanto repouso, quer fazer chover sobre ti o orvalho celestial da luz de minha divina vontade. E ouvindo a live aqui, me veio um outro exemplo. Tá continuando aqui o acontecimento lá de Lázaro. Jesus dormia na casa de Lázaro. Jesus era amigão ali de Lázaro, as suas irmãs, Marta, Maria. Estava lá direto. Belo de um dia chega a notícia, mestre, o Lázaro está doente. E Jesus ali, tá? Mestre, mas ele está doente, o senhor não vai lá? Vou, calma, quieta. 2 dias, morreu 3 dias, mas morreu. Jesus tá bom. E Jesus continua o que estava fazendo. No quarto dia, Jesus levanta, no quarto dia de manhã, vamos até Lázaro. Mas Senhor já está morto, já está apodrecendo, fedendo. Essa morte não é para a morte, mas para a vida. Vamos até ele. No quarto dia, Jesus se levanta e vai. Imagina a agonia das pessoas. O tormento que elas viveram esses dias. Ah, Jesus não está nem aí, Jesus não é amigo de Lázaro, nada. Olha aí. E é o que fizeram depois, quando ele morreu, né? Ah, pensamos que era o prometido, mas ali já faz 3 dias que ele morreu e nada ainda. A vontade humana quer passar na frente de Deus, ela quer apertar Deus. Deus é devagar demais. Nossa, Deus é muito lerdo. Deixa eu fazer aqui, deixa eu pôr Jesus nas costas e vou levar ele lá em Lázaro. Quer obrigar a Deus a fazer as coisas na hora delas e não na hora de Deus. Jesus chegando diante do túmulo de Lázaro diz, né? Lázaro, vem para fora. E Lázaro assim o faz. Então é segundo a vontade de Deus e nunca a vontade do homem. Tira isso da cabeça, como ele acabou de dizer, a desconfiança. A desconfiança nos separa de Deus. Querer dar voz e vez à nossa vontade é virar a chave do inferno. É o querer ser Deus, assumir o lugar de Deus. É aquele vermezinho, né, do trecho, que quer subir no trono do rei, com o rei lá sentado e subir até a cabeça dele e tirar da cabeça a cruz, a coroa. E se coroar no lugar de Deus, do rei. Ignorando que o rei pode simplesmente bater a mão nesse vermezinho como que estivesse tirando uma poeira e, e esmagar com seus pés. Então é muita soberba, é muito orgulho, é muita desgraça. É muita desgraça na vida da pessoa. Ser tudo da sua vontade humana. É que muitas das vezes a gente fica aí com toda a graça, dizendo, Deus não demora, Deus capricha. Fala isso, mas não vive, né? Não confia. Deus não demora, Deus capricha.
Espere a vontade de Deus, não queira passar o carro na frente dos bois. Porque esse Deus lá, né, com quem que foi? Foi Abraão? Acho que foi Abraão, que a promessa demorando a vir, ele vai e tem o filho com a empregada. Não queira passar o carro na frente dos bois, sofra as demoras de Deus. Ele não demora, ele capricha. Ao mundo do jeito que tá, 6.000 anos ele espera a criatura retornar à sua vontade humana e ainda assim nunca enfiou a goela abaixo em ninguém. Está aí para quem quiser retornar, retorne, quem não quiser, que fique. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, mas ele não enfia a goela abaixo de ninguém. É na liberdade de cada um. Segundo a liberdade, a abertura de coração que cada um dá a ele, na proporção que cada um dá a ele. E essa abertura vem com o conhecimento que adquiriu-se dele e o interesse que tem em buscá-lo. Então é um gole a gole, um gole a gole. Como diz, né, para Deus 1.000 anos é como um dia e um dia é como 1.000 anos. Deus não demora a cumprir sua promessa. É certo que o reino da divina vontade virá. E já está às portas, já está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Resta a criatura tomar consciência e se deixar inundar, né, por ele. E o que foi dito que está no trecho. Ela unida de sua luz, que é a divina vontade, com a nossa vontade fundida a ela unida de sua luz faz sempre um ato, não cessa jamais de fazê-lo. E um ato só pode ser chamado completo quando não está sujeito às interrupções. Tá? Quando eu não saio da vontade divina para dar vida à minha vontade. Quando eu, pela pena, né, que Jesus me dá, eu mato a minha vontade, eu piso a cabeça da serpente. Então é um ato completo. Este ato nunca é interrompido diz tudo. Né? A nossa constância na divina vontade diz tudo. Abraça, ama a todos. Então, muito mais eu vou fazer, não só por uma pessoa, mas por toda a raça humana, fazendo o divino querer, do que um ato humano meu, um ato individual meu, em prol de uma só pessoa, de uma situação. O meu filho não quer mais ir na igreja, não quer participar de mais nada, virou a cabeça, tá assim, assado. Não é eu ir lá e rachar a cabeça dele, bater nele, não, você vai, vai. Apesar que meu pai fez isso quando era pequeno, né? Você vai. Né? Que eu acordava cedo, não queria ir na missa, simplesmente você vai. E pronto, acabou. Mas isso até determinada idade, certo ponto, já. Tanto que depois eu não fui mais. Eu ia na missa uma vez por ano. Rezava um texto uma vez por ano. Ou seja, quando a corda apertava, aí lembrava, né? Louvado seja Deus. Então Deus tem os teus caminhos. Não é eu ir lá e querer pegar a pessoa pro pescoço e levar para a igreja, ou levar para fazer o que tem que fazer, ou tirar da situação que está. Deus não faz isso. Mas aqui, a confiança plena em Deus. Se eu quero, tanto mais quer Deus. E não só o meu filho, mas todos os filhos dele. Então, estando aqui no ato único de Deus, eu não vou só pelo meu filho, eu vou me apegar a Deus, me fundir a Ele, aos propósitos e desígnios dele, não só por este, mas do primeiro ao último homem que existirá na terra. Que chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo, que conheça a divina vontade, que se estabeleça no propósito, na finalidade que foi criado. Aqui, ó, eu neste ato, nunca interrompido de estudo, abraça, ama a todos, desde a altura em que este ato jamais diz basta.
faz sair uma infinidade de efeitos que o faz ter como um em punho, céu e terra, né? Que é graça para tudo e a todos. Faz ter como um em punho, céu e terra, e comunica às criaturas o orvalho celestial dos efeitos de sua santidade, de seu amor e de sua vida divina. Mas estes efeitos para as criaturas se convertem em atos, de modo que sentem em si o ato da divina vontade, da luz, da santidade, do amor, e a criatura que vive em minha vontade deles forma sua vida, seu alimento, e cresce sob a chuva do orvalho celestial, do ato único de seu Criador. Vivermos aí, no ato único de Deus. E aí, seguindo o trecho, não vou ficar lendo o trecho, porque não é essa a intenção aqui, ele já foi lido na live, estou apenas fazendo uma partilha, mas eu colocarei, né, na descrição do vídeo lá depois. Mas determinado ponto aqui ele vai dizer, este amor contínuo, o permanecer na divina vontade, amando, correspondendo, sendo constante, este amor contínuo embriaga e adormece ao querer humano e dá o mais belo repouso à criatura. Aí ouvindo isso aqui me veio a pessoa no pecado. A pessoa no pecado, ela diz, eu tenho dinheiro, tenho fama, com isso eu tenho a mulher ou as mulheres que eu quiser. Vou aonde eu quero, faço o que quero, compro o que eu quero. Você vem dizer que tem uma vida melhor que essa? O que mais eu posso querer? Igual estes aí, os que se beneficiam com a desgraça do tigrinho, né? Uns fulanos e beltranos aí que estão milionários às custas da desgraça dos outros. A pessoa vai e diz, né, tem uma vida melhor que essa. Que vida você pode me dizer que seja melhor que essa? Eu sou um Deus. Sou um Deus. E aí, eu, diante desse trecho, diante, né, de Deus, eu posso dizer, não só uma vida melhor que essa, mas uma vida eterna, superior a tudo isso aí. Não só uma vida, mas uma eternidade melhor que isso aí. É ridículo, é um absurdo. Escolhemos a terra, ficarmos na terra, e ainda que renunciemos ao pecado, como diz o padre Paulo Ricardo já, né? Não basta só abandonar o pecado. Isso aí é o primeiro passo. Isso aí é o mínimo que se tem a fazer. Mas é tomar o caminho. E o caminho é estabelecermos-nos na finalidade e o propósito a que fomos criados. Em sermos um com Deus. Em sermos esse outro Cristo na terra. Em sermos para Deus esta roupagem para a sua vida divina. Obrante, falante, operante, operando, transbordando em nós. Então, voltando aqui ao exemplo da pessoa obstinada, né, na vontade humana. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho a mulher, as mulheres que eu quero, eu me entupo elas de cocaína e a gente fica doidão e bebe e tal. E por aí afora. Enfim. É uma grande sabedoria de Deus permitir tudo isso da vontade humana. O demônio, de fato, ele imita a Deus e consegue reproduzir falsamente, mentirosamente, a felicidade de Deus. A felicidade que Deus proporciona. Só que a felicidade de Deus vem com a paz. A felicidade que o mundo, que o Satanás, que a nossa própria vontade busca e até alcança, não traz paz. Pelo contrário, depois de passada uma perturbação sem fim, é um inferno.
é o inferno em vida. Que culminará, se não mudar, se não abandonar isso, culminará no inferno eterno. Como dizia São Francisco, por prazeres terrenos sofre-se tormentos eternos. Mas enfim, Deus assim o permite para que tenha um opositor ao nível, tenha uma oposição, uma briga justa, que Deus é justo. É o que é dito, Deus enviará um poder que enganará e seduzirá a muitos, até mesmo os eleitos, se assim fosse possível, por não terem se apegado à verdade que os teriam salvos. Mas amaram o mal, amaram a mentira, aliciaram-se a ela. Mas da parte de Deus não faltou a ajuda, a assistência, o zelo, o amor para as livrar. Então o que rezamos é por minha culpa, minha tão grande culpa. E essa é a grande dor dos condenados, né? Por própria culpa, em ter rejeitado o amor de Deus que os teria salvo. Contrapartida é quando correspondemos ao propósito a que fomos criados. É uma grande graça aqui, um trecho longo, comprido, né? Mas importante aqui o que ele diz: minha filha, em cada ato de criatura há um ato triplo, que é as três pessoas, o triplo poder, o triplo amor, a tripla ação de Deus. Primeiro forma o ato, a força criadora. A criatura sobre o ato dessa força criadora forma o ato de seu amor obrante, né, que é a correspondência dela, que vem alimentado pela força criadora, um impulso de Deus. Segundo a intensidade do seu amor, que é segundo a sua correspondência, sua prolixidade, o bem, o valor que contém seu ato, assim recebe mais ou menos alimento do ato da força criadora. Porque não há gosto e deleite para Deus, mais belo e grato, que alimentar os atos da criatura, que mesmo que ela não esteja de todo entregue, abandonada, mas, como está dizendo, não há gosto e deleite para Deus, mais belo e grato, que alimentar os atos da criatura. Então aqui é certo que esse reino vem, é certo que esse reino há de reinar em ti e nos demais. Portanto, sede atento e não saia jamais do divino querer. Seja constante. Mate diariamente, continuamente essa serpente, essa vontade humana que insiste em ter vida. Confia em mim. Tá? E isto porque vendo do nosso no ato humano, aqui, ó, vendo do nosso no ato humano, nos sentimos donos, reconhecidos por eles, sentimos-nos unidos, não os filhos distantes, mais próximos, mais do que encantados com nós, que como tantos filhos nos fazem coroa, que juntamente querem do nosso, e nós, com todo amor, de boa vontade, damos nosso alimento aos atos deles, a vida divina em ato em nós. Muito mais que alimentados por nós, crescerão como nobres filhos, dignos de seu Pai Celestial. Dignos de seu Pai Celestial, porque não vive mais com suas vontades humanas próprias, separadas de Deus, mas tornou-se estes então morada permanente de Deus, mundo de Deus, como Nossa Senhora, morada permanente de Deus. Agora, voltando aqui, né, Nossa Senhora encarnou-se, o Verbo encarnou-se em seu ventre, em nós, ele se encarnará em nossa humanidade, entende? Enquanto que ele se encarnou no seio da mãe e veio ao seu Abi eterno, na nossa condição, na nossa limitação, no nosso mundo,
Agora, com a divina vontade, ele vem e se encarna em nós, e somos nós mundo para ele, o paraíso para ele, morada permanente de Deus. Como diz, muito mais que alimentados por nós, crescerão como nobres filhos dignos de seu Pai celestial. Agora, ao ato da força criadora e ao ato do amor obrante da criatura, segue-se o ato do amor de cumprimento. Cada ato não se poderia dizer completo, nem dar-lhe o justo valor, se faltasse uma vírgula, um ponto, uma pincelada qualquer. Um trabalho, se não for completo, não só você não pode dar a coragem, mas você não pode resgatar a honra e a glória. Então, só para concluir aqui. Então, depois do amor obrante, surge o amor de reconhecimento, de agradecimento e de dar a Deus o que é de Deus. A criatura recebeu de Deus o ato primeiro de seu agir, seguiu-o com seu amor obrante, mas alimentada por Deus, a completa com um amor maior, a dar a Deus o que de Deus teve princípio, dar Deus a Deus. O que ele me deu, eu o dou a ele de volta, por primeiro, prontamente. Este é o último ponto e a mais bela pincelada do ato da criatura, a qual o próprio Deus dá a sua apreciação divina e se sente honrado e glorificado do pequeno dom recebido. E em virtude disto dá outras ocasiões de fazer outros atos à criatura para tê-la sempre junto e em contínua correspondência. E o que Jesus disse, né, na sua encarnação: eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Deste-me um corpo, e este corpo lhe o sacrifico. E nós deste-nos uma vontade, e a esta vontade sacrifico-lhe a ti. Eu não posso viver sem uma vida, e é por isso que eu quero a tua vida divina, e não essa vida humana minha, mesquinha, egoísta, sozinha, individual, individualista, né? Mas queremos, ansiamos em ser um com Deus, com nosso Pai, ocupando nós o lugar de filhos, nobres filhos, nobres filhos. Portanto, por mais regada de prazeres, de luxos, de contentamentos humanos que se possa viver na terra, de satisfações, eu tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, tenho o que eu quiser, eu sou um Deus. Isso não é nada, isso está com os dias contados. Né? Muito mais essa vida eterna com Deus, de que vale ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a sua alma. Se vem a ser essa pessoa frustrada que busca consolação nas drogas, no álcool, na promiscuidade, na ostentação, né? Refugiemo-nos em Deus. Ajuntemo-nos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Vivamos com alegria e plena satisfação esse purgatório em vida, que é o martírio dos martírios, como Jesus diz, né? O calar, o matar a nossa vontade, o pisar a cabeça da serpente, né? Para correspondermos a Deus, correspondermos a este ato triplo, que foi falado dos efeitos também, a não viver só do efeito, mas elevar esse efeito a essa vida divina, a posse dessa vida divina. Né? Esse amor divino transfigurar em nós. E aqui agora últimas observações, né, sobre a live, a vida na prática, desse renunciar ao nosso eu, nossa vontade humana. Sempre recorrer a Jesus, aos escritos do livro do céu, identificar o que é amor próprio, o que é egoísmo meu, o que é preferência minha, é saber discernir a vontade de Deus, separar o que é bom do que não é, né? O que é divino e o que é minha vontade.
E aí Jesus, ao longo do nosso dia a dia, na nossa vida, igual aqui trouxe diversos exemplos, na nossa vida, olhando para a nossa vida, vamos ver também muitos exemplos, resistências nossas, coisas que deveríamos ter falado, igual foi falado também, né, no cursinho, né, enquanto tá aqui eu e Jesus, eu consigo trazer as respostas, falar sobre, mas no ato, né, quando se está com uma terceira pessoa, em que eu tenho que dizer algo ou não dizer algo também, né, aí não tem essa desenvoltura. Mas são coisas que precisam ser trabalhadas, são resistências nossas, no caso minha aqui, que me impede, que me paralisa frente a um ato que eu tenho que fazer, a uma realidade a se viver, um respeito humano, um apego, um amor próprio, como eu disse. Então é despojar de tudo isso. E até também uma busca de uma perfeição para realizar algo, que foi falado, né? Ah, se eu for esperar eu ter na memória as citações bíblicas para me pregar, ou mesmo identificar um trecho no livro do céu, ah, o trecho tal está no volume tal, o capítulo tal. Se eu for esperar isso, eu nunca que eu vou falar do livro do céu, nunca. E aí são apegos, preferências nossas, né? Vontade humana nossa. E o centro não está nessas minúcias, né? Jesus disse para a gente não nos apegar às minúcias, às ninharias. Mas o centro está no conteúdo em si. Não preciso saber em que capítulo, em qual volume certinho tem que estar. Eu preciso ter conhecimento dessas verdades e conseguir e me fiar pelos exemplos de vida. E a partir desses exemplos vai vir a luz. A divina vontade é vida, vida na prática. Não são teorias, não são só os escritos. O escrito é o que norteia, né, a nossa vida, é o que vai dando nome aos bois. E então, assim, precisa ter como centro, como um foco nosso, que se na santidade das virtudes preza-se tanto a oração, é o orai sem cessar, como já está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, né, orai sem cessar. Quão mais intenso ainda deve de ser o nosso empenho aqui na divina vontade, onde eu já não vivo, quem é Cristo quem vive em mim. Então é viver essa realidade. Abandonado em Deus, esquecido de mim mesmo, de minhas preferências, de minhas coisas. É claro que não é um quietismo em que eu não vou fazer mais nada, né, eu não tomo mais decisões nenhuma, não faço mais nada, eu fico aqui esperando tudo acontecer, não. Mas com Deus eu saio, com Deus eu vou fazer todas as coisas, tudo que me é devido, por amor a Ele, a corresponder à vontade dEle. É como o exemplo que uma das irmãs trouxe na discussão que teve com a filha, um acontecimento com a filha, onde falou umas poucas e boas para ela, em que é verdade, ela na posição de mãe, com toda a autoridade para isso. Então, quando você tem um posto ali, né, como se diz? Ah, meu Deus, como é a palavra? Está à frente de uma coisa, de uma situação, como um chefe, um gerente, um coordenador, então você tem propriedade para falar a verdade. E da parte da outra pessoa também, ela na liberdade dela, ela tem a liberdade de acolher, de acatar aquilo ou não. Só que também não é para você ficar discutindo com a pessoa, né. Muitos áudios que nos manda, convém nem ouvir, porque já sabe que ela está desabafando num instante de ira, e que um desabafo nesta situação só sai o que não deve, só sai o que não presta. Então é melhor que nem ouça, nem ceda à sua vontade humana, à curiosidade, preservando a alma dessa pessoa. Porque se ela te lança essas pedradas e você as acolhe, ela está consumindo o pecado dela, né,
amontoando brasas ali, ou melhor dizendo, lenha para o purgatório dela. Então, para a preservação da alma delas, nem se ouça. Lá na frente, Deus vai trazer alguma pessoa, alguma situação que vai dar um clique na mente dela também na hora dessa situação, e ela, nossa, é verdade, naquele tempo lá eu vivi uma situação tal, tal, e acende a luz. Então é esse estado de oração contínua, de intimidade com Deus, visando a maior glória de Deus e a salvação das almas. Ainda que a pessoa não reconheça tudo que você tenha dito, né, que ela intitule isso em outro lugar, e é o que é dito, o Filho da Divina Vontade é o pé do missionário, é a voz do pregador. Então não busca-se reconhecimento, mas busca-se a maior glória de Deus. Como Nossa Senhora, que aceita ser pisada pelos nossos irmãos protestantes, contanto que eles encontrem o seu filho, que eles se unam ao seu filho, e o mais, ao longo do caminho, as coisas vão se iluminando, né? Vão descobrindo a verdade. Quem procura acha. Batei e a porta vos será aberta, né? Enfim. Então é o que Jesus diz, não se prenda às minúcias, mas só para que a sua divina vontade, querida de Deus, seja conhecida, amada e vivida. E muito importante também a luz que foi trazida, foi dada. Um ato de vontade humana não nos separa da divina vontade. Deus sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, do grau de entendimento que já temos sobre o seu divino querer. E mesmo frente a isso, ali uma resistência em fazer, em realizar, como foi dito no meu caso, eu vivi quase 40 anos na minha vontade humana, e não vai ser do dia para a noite que eu vou ter a plena posse da divina vontade, e mais ainda, essa perfeição de nunca mais ter realizado nenhum ato de vontade humana, né, que essa realidade também não vai existir, né? Deus nos faz criaturas divinas, divinizadas, mas esse divino acontece também nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Não significa então que basta a consciência e a reta intenção de estar e de querer estar na divina vontade e pronto, está tudo feito. Deus vai sempre suplantar os meus atos. É assim que se dá, mas não quer dizer então que eu vá viver de qualquer jeito, sem prestar atenção e seja o que Deus quiser. Nesse quietismo, né? Não é isso. É essa busca constante de melhorias, é esse crescimento, esse amadurecimento. Como foi dito na fábrica, né? Eu estou trabalhando como menor aprendiz na empresa, mas aqui eu estou crescendo. Daqui a pouco eu alcanço a maioridade e recebo um cargo e tenho a minha carteira assinada como, né, como filho da divina vontade, como um membro aqui operante nessa empresa, nesse projeto, nesse plano divino, e vai crescendo gole a gole, passo a passo. Não se desanima, não desiste, não faz suas paradas, não dá as suas escapadas. É livre do pecado voluntário, contanto que esteja atento e constante, mas não significa que nunca venha a acontecer. Como Jesus disse, quando o bom ladrão chega a ele, né? Bom mestre, e há quem chama de bom, só Deus é bom. Só Deus é bom, né? Então a gente na condição de criatura, possuímos a vontade de Deus, mas temos também a nossa pequenez. E reconhecer-se esse pequeno que somos e não paralisarmos nessa fragilidade, mas sempre ascender ao divino.
né, renunciando, negando a nós mesmo, tomando a nossa cruz e o seguindo continuamente, né, continuamente. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.